novamente. Hoje eu quis entrar de uma forma surpreendente. Nosso programa de número 65. Gente, olha a nossa experiência. Já estamos no número 65. É muito programa, muita história legal para você. Eu aqui, você aí, nós todos juntinhos, pertinhos do seu coração. Programa Inspira Ação. Eu e Ana Cristina Campelo, sempre juntas, levando para você essas histórias inspiradoras. É um prazer enorme estar aqui na redação do jornal DR1. Hoje, o nosso editor-chefe está lá preparando a fornada do próximo jornal, que vai trazer muitas notícias, como sempre, inclusive a minha coluna, direto ao ponto, minha coluna da língua portuguesa. E é isso, gente. É um prazer muito grande estar aqui. E hoje recebendo, vamos dar boa tarde para ela, Cíntia Barreto. Boa tarde, Cíntia. Pega o seu microfone. Boa tarde, Inês. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Prazer é todo nosso, de todo mundo aqui da redação do jornal DR1. Cíntia, gente, que é amiga da minha queridíssima amiga Lilian Poli, que eu amo de paixão. Trabalhamos juntas muitos anos, professora como eu, escritora, e eu já, inclusive como atriz, já trabalhei numa peça do livro dela e da Grazi Fernaschi. Separei agora. Mas hoje a gente vai falar de outro livro, que a Cíntia é a organizadora e também tem crônicas ali no livro, não é isso, Cíntia? Isso, o livro tem que falar ali, né? O livro está maravilhoso. Peraí, não conta ainda não dá spoiler. Olha só, a gente sempre começa o nosso programa sempre com uma frase para entrar no assunto, né? E eu estava pesquisando sobre as datas, né, do calendário de março, mas eu encontrei uma coisa super legal que eu amo de paixão, que é saber que ontem, quinta-feira, foi o dia do Carpe Diem. Vocês sabem o que é Carpe Diem? É uma coisa que a gente devia fazer sempre, que é viver o momento, é viver o agora e viver com intensidade, né? Então, a gente que é muito ansioso e ansiosa está sempre pensando no que ainda vai vir, ou então está muito triste pelo que já passou. Não adianta, gente. O importante é o hoje, é o agora, porque esse a gente consegue mudar. O que já passou, já foi. E aí a gente pode mudar até o que vai vir pela frente. Concorda, Cíntia? Super concordo. Acho que já passou. Ficam os ensinamentos, né? Isso. E o futuro, não sei. Eu posso não estar viva amanhã, daqui a 10 minutos, né? Então, espero que não. Espero que eu esteja muitos anos. Mas agora eu estou. Então, eu sempre sou a favor do agora também. É isso. E o mês de março, que começa domingo, vai trazer o Dia Internacional da Mulher, né? Nós, mulheres. E, por causa disso, eu trouxe uma frase de Michelle Obama, que eu gosto muito. Já assisti o documentário dela, sensacional. E uma outra que hoje estava pesquisando, gente, eu achei maravilhosa, vou levar para você, não sei se vocês conhecem. Mas a frase da Michelle Obama é a seguinte, tem que botar os óculos. Não há limites para o que nós, mulheres, podemos alcançar. E a outra é Laurel Ulrich. Olha essa, gente, essa é sensacional. Mulheres comportadas raramente fazem história. Ah, eu amei isso. Você gostou, Cíntia? Amei. Eu não sou comportada, não. Não, nem eu. Eu não sou nada comportada. Insubmissas. Não, a gente tem que fazer movimento. Sim. Sabe? Movimento o tempo todo. E é isso, gente. É lógico que comportadas, depende do que você quer dizer como comportadas, né? Mas eu acho que, nesse sentido dessa frase, é de você não se submeter, né, a tudo e buscar o que você quer. E quando você quiser alguma coisa,
Saber que essa coisa que você quer pode ter consequências e estar pronta para assumir essas consequências. Estou certa? Eu acho que é por aí, certíssima, sabe? certíssima. Gente, a Cíntia Barreto, eu vou falar para vocês um pouquinho o currículo dela, tá? Ai, meu Deus. Olha que chique. Escritora, professora, mentora, organizadora do livro de crônicas Não é Mimimi, da editora Vermelho Marinho. Ela hoje veio falar, porque esse livro vai ser lançado daqui a um mês, não é isso? Dia 27 de março, lá no Café Capitu, não é isso? Em Laranjeiras, Cosme Velho, né? É um lugar delicioso, super gostoso, tem um cantinho lá que... Inclusive, eu já soube hoje que vai ter um prosecco lá. Vai. Porque tem que comemorar. Esse livro tem que comemorar. Quando você pensa, não é mimimi, né? O que você imagina? Por que eles escolheram esse título? Agora a Cíntia vai me contar de onde saiu esse título, Não é Mimimi. Como é que foi isso? Inês, é maravilhoso esse título, né? Porque o que mais falam pra gente, né? É tudo que a gente fala. Deixa de mimimi! É, isso. Ontem mesmo eu escutei 2 apresentadores falando sobre mimimi. Então, assim, está muito em voga, né? Voltou com essas questões todas ligadas ao feminicídio, infelizmente, né? Com esse machismo estrutural que a gente vive. Então, o que acontece? Quando eu pensei nesse livro de crônicas, eu pensei logo nessa expressão. Tipo, vão falar que tudo que a gente está falando aqui é mimimi. Então, já botei logo no título. Não é mimimi. Não é mimimi. E, assim, é um livro muito bonito, né? Muito sensível. Eu acho que ele vem no momento necessário. São só mulheres, né? Só mulheres, autoria feminina. Porque, assim, ano passado, só para um parênteses, né, antes desse Lógico, livro. à vontade. Ano passado, o Tomás Adur, que é o editor, né, da Vermelho Marinho, editor-chefe da Vermelho Marinho, ele me convidou para ser coordenadora de um selo sobre a autoria feminina, porque ele sabe que eu trabalho com isso, meu doutorado, meu mestrado na UFRJ foi sobre isso, doutorado também, né, sobre autoras. Então, ele falou, olha, Cíntia, eu queria muito que você coordenasse o selo de autoria feminina, que até a gente fizesse vários projetos, me dá aí propostas e tal. Aí a primeira proposta que eu falei foi essa do Não é Mimimi. Ele acabou ficando um pouco mais assim demorado, porque depois vieram outros, que é esse aqui, ó, até passou à frente. Olha, passou à frente, substantivo feminino plural. Substantivo também, os títulos, eu gosto de dar os títulos, né, da organizadora. Então, eu organizo esses livros, esse também é de autoria feminina. Só tem um que não vai ser, mas assim, 99%, né, dos livros que eu estou coordenando ou organizando são de autoria feminina, justamente para poder combater, né, esse machismo estrutural, também por meio da literatura, por meio da escrita. Então, a gente fez, ano passado, esse substantivo feminino plural, com 62 escritoras. Olha, gente. 62 poetas. Esse livro aqui, ele está onde para as pessoas comprarem? Ele está na Amazon, na Travessa Virtual, né? E muitos, Martins Fontes, São Paulo. O Tomás, graças a Deus, ele tem uma rede muito grande de distribuidores de livros. Então, o livro está em vários lugares. Tá? Gente, vai lá comprar, vocês vão gostar. E também está com as autoras. Deixa eu falar, porque esse foi um livro independente, né? Então, coletivo nesse sentido, né? Todo mundo bancou o livro, né? Esse aqui. Então, o que acontece? As autoras também compram seus exemplares para vender, para fazerem eventos, né? Elas participam, muitas autoras participam de feiras literárias, então vocês vão poder comprar também o substantivo feminino plural com as autoras. Tá. E as autoras não são só do Rio, tem gente em Goiás, por exemplo. Eu tenho autoras em Goiás, em Brasília, em Minas, São Paulo, que eu me lembro, assim, né? Então, no Rio, Grande Rio. Então, esse livro realmente está fazendo bastante sucesso. Ele teve um pedido muito grande na Amazon, acho que foram 100 exemplares de uma vez só. Até o editor gostou bastante. Então, eu acho que a gente já está fazendo um bom trabalho. Que legal. E me conta aqui, quem são as autoras do Não é Mimimi? Então, as autoras do Não é Mimimi são a sua amiga, né? A Lilian, beijo, Lilian Poli, que eu amo. Lilian, Poli. Eu chamo de Poli, né? Engraçado. Você chama de Poli? Eu chamo de Poli, vou falar Poli agora. Bom, né? Depois você conta pra gente. Se é Poli, eu sempre achei que fosse Poli.
Mas a Lília é maravilhosa. Então, vamos lá, vou botar na ordem alfabética. Eu, né, Cíntia Barreto, que sou organizadora. Tem a Clarice Campos também, que é escritora, professora. Todas nós temos em comum sermos mulheres, claro, e professoras. Calhou de, né, que eu escolhi, assim, que convidei, são 5 professoras. Então, eu, Clarice Campos, Lilian Poli e a Marta Rodrigues, que é professora aposentada já do Pedro II, e só tem gente bacana, sabe? E a Virgínia Moraes, que também é uma super escritora, uma super atriz também, da Zona Oeste, né? Então, E tá esse muito livro bom. que ela me contou, cada uma dessas autoras, elas escreveram 5 5 crônicas. crônicas. Eu escolhi a crônica, assim, combinei com ela. Gente, vamos. Porque esse foi de poesia, tá? Eu esqueci de falar. Substantivo feminino plural, são 62 escritoras fazendo poesia. O Não é Mimimi são crônicas. Então, eu dividi em 5 capítulos. Tá? O primeiro fala sobre a infância, dedicado à infância, e cada uma escreveu sua crônica. Então, são 5 escritores, 5 capítulos. Então, nós temos 25 crônicas, cada uma escreveu 5 crônicas. Assim, eu tentei colocar, tipo, 2 páginas, só uma outra que passou. Entendi. De 1 a 3 páginas, de preferência 2 páginas, para ser uma coisa mais concisa, mas não por isso menor. Está bem impactante, está bem emocionante. Todas as crônicas, com certeza, né, baseadas em fatos reais. Gente, né? isso é que é maravilhoso. Fatos reais. Fatos reais, mas com aquele toque, né, de Sim. ficção, né? Lógico. A gente trabalha muita linguagem, então vocês vão encontrar ali muitas metáforas, hipérboles, né? Enfim, o livro está bem trabalhado, está muito bonito. E então o primeiro capítulo fala sobre infância, como é que é a infância de cada uma. Muito bom. Assim, a gente já está gostando de se ler, né? Então, as primeiras leitoras somos nós mesmos. Então, a gente fica uma impactada com a história da outra. Então, eu falei, se a gente está gostando, com certeza outras mulheres vão gostar também. Isso vai dar caldo para a gente conversar, né? E aí, depois da infância, a gente fala sobre assédio, aí não tem como. E a gente descobre que todas sofreram assédio na infância, na adolescência, na vida. Então, assim, não tem como. E eu também dei uns nomes, que eu gosto de dar nomes literários, né? Brincar. Assim. Então, o primeiro como é que é? É uma menina. Então, assim, não é só sobre a infância, é uma infância de uma menina. Sim. De 5 meninas. Sim. Que agora são 5 mulheres. Então, há uma diferença aí, vocês vão ver. Então, o primeiro é uma menina, o segundo capítulo é Cuidado com o Lobo. Opa! Cuidado com o Lobo. E aí a gente percebe que tem vários lobos. O lobo de um é o tio, o meu era um namorado, o outro... Ih, não vou dar spoiler. Nossa, não dá, não. Mas é muita coisa. Mas é forte. Mas é muito forte. Esse é o capítulo... A gente começou por ele. Como era o mais difícil, falei, se a gente passar desse, a gente consegue fechar o livro. Então, a gente começou pelo mais difícil, a gente chegou a fazer encontros no Zoom, né, para falar e tal. E depois a gente foi fazendo separado, aí foi mais tranquilo. Mas o Cuidado com o Lobo foi o capítulo mais doído. Mais doído. Mais doído para todo mundo. E depois do Cuidado com o Lobo, a gente tem, se eu não me engano, não sei se é o Cuidado, a Idade da Loba, uma coisa assim, mas a gente fala de maturidade também. E a gente tem um capítulo que a gente fala sobre mudanças, né? Mudanças, 50 mais, 60... outra coisa que é legal falar, somos todas 50 mais, 60 mais. Né? Então, são 2 60 mais, não vou falar quem é quem, elas ficam brincando. E todas 50 mais, 60 mais. Então, uma aprende com a outra, e vocês vão aprender com a gente vai aprender com vocês. Eu estou doida para esse livro sair, para a gente falar, encontrar mais mulheres. Eu acho ótimo falar sobre isso, porque esse programa ele tem um objetivo, que é levar histórias inspiradoras. E eu fico imaginando, talvez eu consiga falar em outro momento com essas autoras, que muitas delas talvez tenham tido muita dificuldade e que tenham sempre desejado escrever um livro, ou, de repente, nunca passou pela cabeça que ela... será que eu posso escrever um livro? E está aí o livro. Quando aquilo vai para o mundo, você fala, nossa, pari, não é? Deve ter sido assim. Foi assim. Eu lembrei, falando em parir, você me lembrou mais um capítulo, que eu estava esquecendo desse capítulo, que é o da maternidade.
agora você é mãe. Então, assim, são maternidades totalmente diferentes. E olha, vocês têm certeza, tem duas mulheres aqui, vocês não estão vendo, atrás das câmeras também tem aqui a Aline, maravilhosa. Estamos, nesse momento, 3 mulheres aqui. Isso é muito significativo. Né? A gente queria realmente gravar esse programa, fiquei muito feliz em me convidar. A gente quer espalhar esse livro. Esse livro ele tem tudo para ser lido por todas as mulheres que quiserem ler, em vários países, em vários estados. Né? Eu falo país por quê? Porque tem muita gente, né, brasileira morando em outros países. Com então, certeza. não lê em português mesmo, entendeu? Estou nem falando de internacionalização. Estou falando disso chegar longe mesmo. Né? E quero também, todas nós queremos que homens também leiam. Lógico. Não adianta nada só a gente ficar lendo, a gente ficar sabendo, pô, legal, vamos melhorar, não sei o quê, e os homens não lerem. Então, mas primeiro a gente tem que ler mesmo. A gente tem que ler e dar para os nossos maridos lerem, para os nossos colegas, nossos irmãos, enfim, para os homens também precisam ler, precisam ser afetados por o que a gente está falando ali. Eu acho que, assim, isso aconteceu com a gente, né? Então, assim, a gente quase não conversa sobre essas coisas. Então, quando eu li a crônica, né, da colega, eu falei, nossa, você passou por isso? A gente fala de muita coisa, de trabalho, de várias coisas. Mas essas coisas mais íntimas... Mais íntimas é difícil de falar. Né, eu quase não falo. Então, nesse livro, a gente deixou isso de lado e falou mesmo. Gente, né? não pode perder. Não pode perder. A gente falou, vão descobrir coisas minhas, não estou nem aí. Eu já coloquei ali, eu tinha que colocar para fora, porque eu não podia sair desse mundo sem fazer isso. Né? Não, é sensacional. Sem fazer isso. Então, é um livro que a gente se expõe muito, de verdade. Está todo mundo exposto ali. Nós 5 estamos expostas, mas nós estamos expostas por um bem maior, que é realmente deixar um legado nesse mundo para todas as mulheres, para que elas conversem mais entre elas e para que a gente tente, de alguma forma, né, por meio dessa leitura, a gente se encontre mais, converse mais e modifique, né? E com os homens também, como nossos aliados, né? O que está acontecendo aí, que está muito triste, né? Com certeza. A gente teve um retrocesso muito grande, todo dia. Isso que a gente fica sabendo, que sai na mídia. Imagino que não sai na mídia. Exatamente. Sai na mídia muito pouco. Né? Com certeza. E a gente sabe que no dia a dia tem mesmo. As pessoas distratam a gente, às vezes um homem trata a gente assim, porque às vezes a pessoa até é subalterna no trabalho. Hierarquicamente está abaixo de mim. Mas por ser homem, se acha no direito de falar comigo de qualquer jeito. Eu acho. Então, assim, isso a gente passa. Isso está nas crônicas. Eu acho, tem várias Cíntia, crônicas. Que, de alguma forma, algumas coisas estão mudando. Ainda falta muito. Ainda falta muito, né? Falta muito. Mas eu acho que nós estamos no caminho de falar, sabe, de trazer à baila as situações para que essa consciência, né, aconteça de que não pode ser desse jeito. Olha, eu vou dar só um spoilerzinho. Ela olhou para o lado, eu falei, ela vai falar. O que não falta é assunto, né? Então, assim, além dessas 5 crônicas, dependendo da situação, a gente faz até um 2, tá? Porque é muita coisa que não falamos ainda, né? Ficou ali muita coisa falada, mas muita coisa não falada ainda, que daria. Por exemplo, a gente viu, eu estava com a Lilian até, né? Uma vez a gente estava na praia, o que a gente viu? Isso ano passado, tá? Um casalzinho ali, a menina, de repente, do nada, está aqui conversando, bebendo uma cerveja, conversando, num dia de lazer na praia. Daqui a pouco a gente olha, uma menina começa a gritar, uma jovem, sei lá, 20 anos, 22, por aí, ou por aí. Me dá minha bolsa, me dá minha bolsa. Isso assim, ela estava ali meio que ali naquela porta, né? A gente aqui, me dá minha bolsa, gritando. Aí a gente foi lá ver. O namorado pegou a bolsa dela. Eu coloco essa cena na última crônica, né? O namorado pegou a bolsa dela e não queria dar, porque o dinheiro dela, obviamente, estava na bolsa e ela queria ir embora dali. Alguma coisa ele fez que ela queria ir embora. Como é que ele faz para ela não ir embora? Pega o dinheiro dela, pega a bolsa dela. E isso aí, gente, eu vejo o tempo todo. Dentro de sala de aula, às vezes, pega um lápis, é uma implicância. Geralmente, então, assim,
é isso. Isso foi muito simbólico aquilo, né? Não é só a bolsa ali. Não. Nossas bolsas todas, né? Eles estão o tempo todo, né? É. Então, não deu. A gente foi lá, deu um pito no menino, eu coloco lá de uma maneira bacaninha ali, escrita, né? Que a escrita fica mais organizada do que a nossa fala. Sim. Mas eu acho que é um livro muito bacana, muito impactante. O que vai acontecer? Pelo menos o que aconteceu com a gente. Vocês vão rir, vocês vão chorar, vocês vão se revoltar, isso homens e mulheres. Mas mulheres eu acho que muito mais, né? As mulheres vão falar, meu Deus, eu passo por isso também. Meu Deus, aconteceu comigo também. Ah, eu com a minha tia, eu com a minha irmã, eu com a minha mãe. Então, assim, é um livro que realmente vem no momento certo, infelizmente, assim, né? Ou felizmente por um lado. Ou felizmente. Ele vem no momento que a gente está precisando se ler, que a gente está precisando ter um motivo a mais para se encontrar e conversar sobre e tentar mudar esse status quo que não está legal. É um falocentrismo decadente, né? Vingativo, assediador, violento, né? E que a gente não aguenta mais. E às vezes parece que o homem não percebe, né? Tem homem que acha a gente com cara de cultural, né? idiota, De repente, Eu se acho vê. engraçado isso, assim, eu não sei se eu tenho pena, se eu tenho raiva. A gente tem leis que nos protegem, né? Mas só a lei não adianta, se a lei não é... Vamos falar mais um exemplo que saiu agora na mídia, né? Daquela menina de 12 anos com um homem lá de 30 e poucos anos. Né? No primeiro momento, ele foi absolvido. Não, então, absurdo, tem uma né? lei que protege. Fica mas nem aqui o meu assim, protesto. Né? Nem assim protegeu. Então, foi preciso muita luta, muita gritaria, muito não sei o quê, para que isso, muito apelo popular, para que refizessem isso. Então, imagina aqueles que não passam por essa mídia toda, isso que eu falo. A única coisa boa da mídia é que ela expõe para mais pessoas. Então, tem mais gente podendo, né, se revoltando, tentando melhorar. Mas tudo isso que a gente vê na mídia acontece muito pior fora da mídia. Com certeza. E não tem ninguém para... Então, não é mimimi, ele vai realmente... E, inclusive, pode virar filme depois, tá? Opa, tá ali pronto para virar... Não só filme, como peça de teatro. Websérie, peça de teatro. Vamos fazer tudo aí, porque essas crônicas, nas mãos de bons diretores, diretoras de preferência, né? Vamos divulgar. Vai virar muito produto ainda aí. E olha só, Cíntia, deixa eu falar, gente. Esse lançamento, vamos repetir, vai acontecer no Café Capitô, que é no Cosme Velho, no dia 27 de março. Que horas? Dia 27 de março, 18 horas. 18 horas. Espero você lá também. Gente, Esperamos vai. todos. Você, sabe? com certeza, Eu estarei já lá, falou que com vai. certeza. Faço questão, saio daqui, vou para lá. Vou fazer a cobertura desse lançamento. Oba! Vai ser muito Vai ser legal. lindo. E olha, eu fico muito feliz de poder levar esse assunto para vocês. Cíntia, tem uma curiosidade. Quando que veio esse desejo de escrever para você? Olha, eu acho até que eu já escrevia antes, mas que eu me lembro bem mesmo aos 16 anos. Você fazia diário? Total. Ah, eu sabia. Agenda! Agenda! Eu não tinha muito compromisso. Eu morro de rir. Minhas agendas antigas, depois jogaram os homens, jogaram minhas agendas fora. Eu só fiquei com uma. Mas as minhas agendas eram diários. Eu não tinha diário. Olha. Então, vamos supor, dia segunda, terça, quarta. Eu ia para o colégio, né? 16 anos. Eu ia para o colégio, curso de inglês, tinha, às vezes, uma coisa que outra ali. Então, aí eu escrevia pensamentos, poemas. Aí eu comecei a escrever. Então, porque eu estava pensando nisso, sabia? Porque essa semana eu comecei, não sei porquê, a lembrar de coisas que aconteceram comigo, que a gente esquece, Sim. né? Passa batido. E aí, às vezes, um perfume, né? Aquela memória afetiva vem, né? Um gosto, um sabor. E aí eu comecei a lembrar e uma coisa trouxe outra. Falei, meu Deus, por que a gente não tem o hábito de escrever? Porque realmente vai ficando lá, guardado na nossa mente, né? E só de vez em quando que aquilo volta. E quantas coisas que acontecem com a gente, lindas, bonitas, porque às vezes a gente só lembra do que foi ruim, não é? E quanta coisa boa que a gente deixa passar, né? E realmente esquece. E eu estou num momento meu muito de gratidão, sabe? E comecei a pensar que, nesses meus momentos de gratidão,
quantas pessoas maravilhosas me ajudaram e estiveram comigo, e que naquele momento eu não entendi daquele jeito, sabe? E que realmente foram anjos que chegaram naquele momento para mim e que me ajudaram. Então, a gente tem que começar. Aí eu comecei a tentar escrever sobre o meu dia, o que eu fiz. Porque esse material, primeiro que você está trabalhando a escrita, né, que é uma coisa que a gente, hoje em dia, então, com o computador, você acaba meio que esquecendo. Sabe, a escrita é muito importante. Você falou uma coisa muito importante, essa questão da escrita, né, da caligrafia. E outra coisa, a gente fica com dor. Eu tenho tido umas dores nas mãos que são do computador, com certeza. Deve ser. Então, assim, a gente está tendo outros problemas ainda. Então, é bom a gente escrever no papel. É bom. E mais tarde, daqui a umas 3 semanas, quando você for ler aquilo, caraca, eu vi desse jeito, mas aí você também já é outra pessoa. De repente, você já vai ver aquilo de outra forma, não é verdade? Sim, sim. Eu quero só reforçar aquilo que eu falei, que eu teria muitos outros exemplos para falar, essa questão do homem invalidar o nosso trabalho, do homem diminuir a gente só por ser homem. Olha que loucura. E quando eu falo isso, eu não estou querendo ser, como é que eu vou dizer assim, nossa, que nojenta ela. Não estou falando isso. Estou falando que a gente tem na vida hierarquias, não tem? Eu tenho uma chefe ou um chefe, né? Então, com certas pessoas, eu não vou falar de qualquer jeito. Mas por que com mulher, às vezes, isso não acontece? Aí eu lembrei da árbitra, lembra? Há pouco tempo, vou pegar um exemplo rápido. Uma situação chata. Gente, o cara fala, né, do nada, como é que colocam uma árbitra mulher num jogo tão importante? Não. É daí para pior que eu já escutei, gente. É isso. É isso. Como é que bota uma árbitra mulher num jogo tão importante? Porque a mulher tem um currículo maravilhoso. O que tem a ver a competência? Ela sabe fazer aquilo, deixa ela. O que tem a ver o que tem a ver a competência? O que tem a ver a competência com o fato de você ser uma mulher? Não. Olha, isso, gente, leiam, não é mimimi. Aliás, se acharam que é mimimi, a gente vai falar, achando ou não, a gente está aqui para isso. É isso. Tá? A gente está aqui para isso. E olha, a gente... Vai botar o dedo na cara mesmo. Não fala assim comigo. Quem te deu esse direito? Tá achando que... Vai lá no Café Capitu. Vai lá. Você vai conhecer a Cíntia pessoalmente. Por favor. E as outras escritoras. Vocês vão adorar, porque ela também é mentora. Ela ajuda, se você quiser. Eu tenho muita vontade de escrever. Ela tem um trabalho relacionado a isso. Ela vai te ajudar. Então, ela vai voltar aqui num outro programa para falar sobre isso. Gente, eu estou muito feliz porque assim, uma das minhas mentoradas acabou de ganhar um PNLD. O que é mentorada? Então, eu sou mentora literária de algumas pessoas, homens e mulheres. Curiosamente, vem muita mulher. Eu acho que eu só tive uns 2 homens mentorados para, não sei, 30, 40 mulheres, né? Então, ela agora acabou de ganhar, não vou falar... Olha! PNLD. Como é que é o nome dela? Fala. Pode falar. Liliane Mesquita, maravilhosa. Lógico que pode. Palmas para Liliane Mesquita. Liliane Mesquita, maravilhosa. Ganhou o PNLD, que é o Programa Nacional de Livro Didático, ou seja, o livro dela foi aprovado, passou pela minha mentoria, ela mesma falou isso nas redes. Então, assim, é bom que eu também ganhei, tá? Minha escola é um livro. Nós, até com o mesmo ilustrador, indiquei ela, o meu ilustrador, o Camilo Martins, que é maravilhoso. Então, assim, eu ganhei também um outro com a Clarice, só já que a gente falou de PNLD, só para fechar e deixar registrado. Então, este ano, agora, começando o ano, já fui aprovada em 2 PNLDs. Um infantil, Minha Escola é um Livro, por e conta o outro teórico. Da mentoria, né? Não, assim, esse meu fui eu mesmo. Não, quando você faz com as pessoas... Mas isso é bom, quanto mais aprovada eu sou, claro que mais Lógico. Você que não me conhece vai ficar... mais interessada, Com vai certeza. que legal, então ela vai me ajudar mesmo. Então é isso. E eu ganhei também agora de um teórico com a Clarice, deixar registrado, aproveitar aqui a mídia, que é Educação Literária para Crianças Plurais. É um livro teórico. Eu escrevi 3 capítulos e a Clarice 3, acho que foi isso,
para professores de educação infantil. Ah, você vai querer, depois eu vou te falar. É que você tem uma escola, vou falar. Então, esse livro, ele está lindo e ele é... Por que crianças plurais? Porque a gente trabalha essa questão dos indígenas, das crianças negras, né? Então, tudo a ver com o meu projeto. Muito bom. Então, assim, foi aprovado pelo MEC, né? Olha, gente, ai, o meu gente, projeto... Estou muito feliz pelo governo. Então, Cíntia, é isso. Obrigada. Meu projeto esse ano na escola chama Brasil de Todas as Cores. Tem tudo a ver, quero ler esse livro. Gente, olha só. Eu não vou terminar o programa agora. Primeiro, eu preciso pedir desculpas, porque o nosso programa sempre é ao vivo. E hoje, tecnologia é isso. A gente está fazendo o programa gravado, o que não impede de você divulgar muito, de dar o seu like, compartilhar muito, porque esse assunto é muito importante. Todo mundo tem que conhecer. E divulga o mês inteiro, porque o lançamento só vai acontecer no dia 27 de março. E olha, o mês todo, né? Desculpa, o mês todo das mulheres. Tá? Sim, tem que divulgar o tempo todo. E vai lá no YouTube e dá o seu like também. Esse programa está no canal do Jornal DR1. Portanto, faça isso, porque você só vai lucrar com isso. Lembrando que o nosso jornal que vai sair amanhã, ele tem a minha coluna que chama-se Direto ao Ponto, que eu dou dicas da língua portuguesa. E essa semana eu escutei uma repórter falando uma palavrinha que eu falei, não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, mas eu vou voltar a falar. É a palavra subsídio, que as pessoas, por desconhecimento provavelmente, ou sei lá, porque já caiu no popular, falam subsídio. Mas não é. O correto é com som de S. Subsídio, exatamente como eu falaria subsolo. Eu não falo subsolo, não é verdade? Nem subsequente. É subsequente. A regra é a mesma. Então, o correto é subsídio, a regra está lá. Leia o jornal DR1, que vai estar no nosso site. A outra coisa é que a gente tem umas colunas super interessantes. Tem que fala sobre o Rio, que o carioca não conhece, e está trazendo a casa de Rui Barbosa, que fica ali em Botafogo. Você conhece? Eu já fiz conversa literária lá. Durante é maravilhoso, tempo, né? É uma delícia o jardim. Maravilha. Muito gostoso. Então, você quer saber mais? Leia o jornal. Sobre a Black Live, que sempre traz uma pessoa negra que se destacou, a gente vai falar sobre Marli Pereira Soares, que teve a sua vida dedicada à justiça racial e ao cumprimento da lei. E também a gente sempre fala de um brasileiro com muito orgulho. Gente, esse mês está falando sobre o Lucas, que ganhou a medalha de ouro, aquele norueguês, maravilhoso, que acabou competindo pelo Brasil. E o cara é uma simpatia, né? E aí, antes de eu fechar o nosso programa, eu quero dizer para você que, se você tiver alguma sugestão de pauta, você pode mandar. Eu vou passar para você o telefone da nossa redação. O telefone é 21 971 22 42 51. Sugestões de pauta. E se você quiser os nossos serviços enquanto jornalista, você vai fazer um evento super legal, você gostaria de contar com a presença de jornalistas, de videomaker aqui do jornal, entre em contato também. E tem mais. Se você quer ser um patrocinador ou um apoiador do nosso programa Inspiração, entre em contato, que você vai ter o seu produto ou o seu serviço divulgado, no mínimo em 4 programas. Vai ser falado aqui muitas vezes. E é isso, gente, é divulgar aquilo que é bom. Agora, o seu produto tem que ter a ver com inspiração. Pode ser um prato delicioso que traga inspiração. Já pensou? É isso, gente. E eu quero agora... Hoje eu preciso mandar um beijo. Estou igual... Vai mandar beijo para quem? Eu tenho que mandar um beijo para um aluno que eu tive na escola pública. Durante 4 anos ele foi meu aluno. E, naquela época... tinha um projeto da Rocinha, que ia na minha escola, um projeto de dança. E o Tiago, ele queria muito participar desse projeto.
E eu o incentivei demais. Eu, como bailarina, ontem estava na academia para fazer a minha aula de dança. Quem é que chega? O Tiago. Gente, o Tiago ganhou o mundo com a dança. Ele viaja o mundo dançando. Ele vive de dança hoje. E ontem eu fiquei super emocionada e fui buscar, porque eu tenho uma carta que ele me escreveu. Eu acho essa história inspiradora, sabe? Eu tenho uma carta, eu separei a carta, eu vou fotografar, vou botar no meu Instagram. E ele ontem falou o quanto foi importante eu ter incentivado ele na dança. E ele dizia que ele me amava muito. O dia que eu saí, ele ficou muito triste. Nós ficamos 4 anos juntos, né? Eu alfabetizei ele. Então, foi lindo demais. E você, Tiago, me inspira também. Tá? Saber que você vive de dança num país como o Brasil, que não é né, não remunera tão bem quem vive de arte. Você saiu, mas você ganhou a sua vida com essa arte. Parabéns. Cíntia. Obrigada. E parabéns para você também, Obrigada. Inês. Porque, assim, olha só, gente, esse lado... Ser professor é muito lindo também, né? É muito lindo. E eu acho que, quando a gente é professora, a nossa recompensa não é pessoal. Não. É através dos alunos mesmo. Exatamente. Cada aluno que vem falar comigo, como a Inês acabou de falar, este é o nosso maior troféu. Como professora, é você saber que os seus alunos estão indo aonde eles querem, estão fazendo, né, o que eles querem, Isso. estão, enfim, se realizaram. Se realizando na vida. Isso é muito bacana. Engraçado Parabéns. é que essa mesma turma, eu agora, você sabe, eu acredito nos 4 pilares para você se autoconhecer. Um deles é o espiritual. Então, eu tenho buscado muito, eu frequento o Frei Luiz, estou fazendo curso. Quando eu entro na sala do curso, aí uma menina fala assim, Tia Marinês. Eu falei, gente, eu estou estudando com uma menina que foi dessa mesma turma do Tiago, Thaís. Beijo para você. E ela falando a mesma coisa, que eu fui marcante na vida dele. E é isso, sabe, que eu sempre desejei. Só uma historinha rápida também que tem a ver com isso. Quando eu publiquei meu primeiro livro na editora Record, que é a Bertrand Brasil da Record, Flor, quem me ligou, passou zap, né, primeiro, para combinar comigo ali, como é que ia ser o lançamento, era uma ex-aluna minha do André Monroy. Olha só. Ela falou assim, professora, Cíntia, professora, olha, eu tenho que falar com a escritora Cíntia Barreto. Eu fui olhar, é a senhora me deu aula no André Monroy. Gente. Eu sou aqui, eu estou fazendo... Eu falei, e aí, o que você está fazendo? A Gabi Teles, né? Eu estou fazendo jornalismo no UFRJ. Aluna que minha linda! do André Monroy. Parabéns. Está terminando e estava lá trabalhando no marketing da editora Record. Então, assim, aquilo ali foi meu maior troféu. Foi meu jabuti né, de professora, do magistério. Então, eu acho que é isso, gente. A gente vê que nossos alunos estão indo aonde eles querem, fazendo o que eles querem, e a gente deixou essa sementinha. Não, e agora eu me lembrei de uma outra história, tem que contar só para fechar. Eu era casada ainda, hoje não estou mais casada, mas eu era casada e cheguei tipo 9h45 da noite num salão de cabeleireiro. E o meu ex-marido estava lá lavando a cabeça e a menina olhou para mim e falou assim, nossa, você parece tanto com a minha professora. Eu falei, é mesmo? Qual o nome dela? Marinês. Eu falei, sou eu! Aí ela começou a chorar copiosamente, me abraçou e falou, você que me ensinou a ler e escrever. A mim e ao meu marido, porque o marido dela também era aluno da mesma turma. Então, gente, para quem é professor, não tem coisa mais gostosa do que esse afeto, esse reconhecimento, saber que você marcou de alguma forma boa a vida. Isso é inspiração. E é isso, pessoal. O nosso programa vai ficando por aqui. Antes de eu terminar, Cíntia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Obrigada, Inês. Primeiro, de novo, eu quero te agradecer muito esse convite. Imagina, teremos outros encontros. Por favor, virei aqui sempre que você me chamar. Eu quero muito agradecer esse momento. A Aline também, que está aqui com a gente, por favor. Uma salva de palmas para a Aline, ela é maravilhosa, vocês não estão vendo, mas está aqui arrasando, aqui, segurando aqui para a gente ter esse registro, que é muito importante. Eu quero deixar isso, né, esse convite para a leitura. Né? Não é mimimi.
é um livro de crônicas escrito por mim, Cíntia Barreto, Clarice Campos, Lilian Poli, ou Poli, Lilian Poli, vou falar direitinho, Marta Rodrigues e Virgínia Moraes. Então, somos 5 mulheres, 5 professoras, 5 mães, acabando, né, que são as 5 mães, e são 5 pessoas realmente muito se expondo ali, né, de uma maneira literária, mas se expondo e denunciando mesmo esse machismo estrutural. Mas, de qualquer forma, termina bem, tá? Termina para cima. O último capítulo, a gente fala, olha, estamos aí para mais 20, 30, 50 anos, tentando fazer a diferença e que venham todas juntas, vamos nos unir para que a gente tenha um mundo mais com mais equidade, um mundo mais feliz, mais bacana, mais justo e mais amável. É por isso, favor. gente. Tá bom? É isso, vamos nessa. Lugar de mulher é onde ela quiser. É isso aí. Tá bom? Já disse a Michelle Obama. E por favor, me sigam. Esqueci por favor, faça isso. Me sigam no Instagram. Meu Instagram é @Cíntia Barreto, comum, sem H, sem nada, @CínthiaBarreto.oficial. Me sigam lá no Instagram. Quem gostar, comprar o livro, vamos lá ao lançamento, 27 de março. Estaremos todas lá esperando por vocês. É isso aí, gente. Nosso programa vai terminando. Eu aqui, você aí, nós todos juntinhos, pertinhos do seu. Faz um coraçãozinho aqui. E é isso, pessoal. Eu espero vocês na sexta que vem, aqui com tudo funcionando. Se Deus quiser, nosso programa será ao vivo. Mas a gente não podia deixar de fazer e levar toda essa história para você. Um beijo grande e até a semana que vem. Namastê? Namastê. Tchau.